Olá, tudo bem? Na nossa série de autoconhecimento de hoje, vamos conversar sobre o tema o bem-estar da alegria. A alegria é a energia base do universo. Tudo que é criado, tudo que é construído, todas as realizações, elas precisam se basear na alegria. Porque é através dela, da alegria cósmica, que tudo flui. Né? O todo, ele muitas vezes é dito, né, que Deus, o todo é amor, e é verdade. Mas ele também é alegria. Esse é um conceito que foi muito deturpado ao longo do tempo. A figura do Criador, do todo, é sempre vista como alguém sisudo, sério, aquele velho barbudo, né, sempre mal-humorado, durão, né? Quando na realidade é exatamente o oposto disso. O todo e o universo é unicamente alegria. É a alegria que faz tudo se mover, né? Não tem como ter nenhuma realização se ela não é feita baseada na alegria. E a alegria ela está vinculada com a espontaneidade. Né? Você vê as crianças, você chega perto de uma criança, você mexe assim na barriga dela, ela já começa a rir. Ou seja, ela já tem, ela permite com que a alegria, a energia da alegria universal, da alegria cósmica, flua por ela perfeitamente. Né? Todas as crianças elas permitem esse fluxo justamente por quê? Porque elas ainda não chegaram na idade em que começam as cobranças e as regras. São justamente as cobranças e as regras que nos tiram da espontaneidade da vida e, por conseguinte, nos tiram também da alegria. Essa imagem desse criador sisudo, sério, ela também veio junto com as regras, né? Aquela coisa do pecado. Se você fizer desse jeito, está certo. Se fizer do outro, é pecado. E se pecar, você tem que pagar. Né? Aquela frase, você tem que pagar os seus pecados. Né? Quando a pessoa está sofrendo, está passando por uma situação difícil, né? Normalmente se fala, eu acho que eu estou pagando os meus pecados. Né? Porque ficou muito arraigado no inconsciente coletivo desta humanidade atual esse conceito da punição, do castigo, né, por você não seguir as regras, não seguir aquilo que foi determinado por um Deus que, né, não tem nada a ver com alegria, porque se existe alegria e espontaneidade, não existe regras, não precisa. Através de se deixar o fluxo da alegria passar pela nossa vida, tudo se organiza, tudo se harmoniza. Não precisa de regramento nenhum, porque tudo já está, vamos dizer, tudo no universo ele já foi previamente planejado e organizado para o bem-estar de todos. Então, se deixarmos de lado essas cobranças, né, como deixar de é sempre
dos pontos, né? Deixar de cobrar os outros, que pressupõe que deixemos de cobrar de nós mesmos. Quanto menos você se cobrar, menos você cobrará dos outros. Quanto menos você se julgar, menos você julgará os outros. Se percebemos que estamos cobrando alguém por alguma atitude, por alguma ação, ou se estamos julgando a ação de alguém, pode ter certeza que, da mesma forma, nós também nos cobramos e nós também nos julgamos. E é justamente isso que tira o bem-estar da alegria. Porque na alegria é espontâneo, é fluido. É aquela coisa, sabe aquela coisa de falar assim, relaxa, pô, entendeu? Esquece isso, relaxa um pouco. Né? Porque se ficar com muita regra, se seguir com muita cobrança, né? A pessoa simplesmente não relaxa, né? Porque precisa estar como se a vida fosse um relógio milimétrico, que nesse ponto também não tem espaço para flexibilidade, não tem espaço para intuição, não tem espaço para o improviso. Né? Todas essas energias, elas são baseadas na ausência de regras. As regras no sentido não que o universo não tenha as regras, ele tem as suas regras, as suas leis. Mas o que a gente está trazendo aqui é observar regras baseadas no medo ou baseadas no castigo. Se eu não seguir essas regras, algo ruim irá acontecer. É justamente isso que tira a alegria da vida. Né? A vida tem que ser como se fosse um robô programado, onde tudo tem que acontecer de uma determinada forma, pré-estabelecida. E se não acontecer, já o negócio não está legal. Por quê? Porque essas regras impostas, elas se baseiam no fato de que, se não forem cumpridas, trarão consequências negativas. Né? Quantas vezes nós nos impomos certas atitudes ou certos comportamentos, não com o desejo de evoluir ou no desejo de fazer uma autorreflexão, uma autoanálise, mas muitas vezes com medo do erro, né? Com medo de fazer algo errado, ou até o medo do pecado, né? Porque não é uma coisa assim livre, fluida, espontânea. Ela é muito baseada, como a gente já explicou, no castigo. Né? Se a divindade, se o Criador, ele é esse camarada sisudo, sério, que castiga, ele castiga por quê? Porque ele impôs algumas regras. Então, para fugirmos do sofrimento ou fugirmos do castigo, nós resolvemos cumprir as regras. E, dessa forma, impomos regras a nós mesmos. Quantas cobranças nós nos fazemos, né? Muitas vezes dentro daquela máxima de colocar em prática o que se aprende na teoria. Muitas vezes nos cobramos porque determinada ação, determinada atitude que nós não deveríamos ter, nós já sabemos que não deveríamos seguir por esse caminho, mas na prática nós não conseguimos. Né? Esse abismo que existe entre o saber e o fazer. E aí isso gera uma cobrança muito grande. Dizer assim, poxa, mas eu já sei que eu não devo agir dessa forma, eu já sei que eu não devo ir por esse caminho, por que que eu continuo agindo assim, por que eu continuo indo por esse caminho?
né? E aí vem um sentimento de incapacidade, como quem diz, poxa, se fosse algo que eu não soubesse, tudo bem, eu errei sem saber. Agora, como é algo que eu já sei, e apesar de saber eu continuo errando, então dá esse sentimento de incapacidade. Quando na realidade deveria se fazer um trabalho mais profundo de investigação, de autoconhecimento, como a gente faz lá dentro da terapia tarológica, justamente para chegar ao porquê de não colocar na prática aquilo que se aprende na teoria, porque a teoria ela é algo intelectual. Então bate naquilo também do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, porque dizer é muito fácil, fica no campo do intelectual. O fazer, que está no campo da ação, ele está ligado com a emoção, né, com o sentimento. Então, quando nós não colocamos na prática algum conhecimento intelectual, é porque certamente tem algum bloqueio de ordem emocional para que a gente coloque aquilo em prática. E por isso que precisa se investigar, né, da onde, quais são esses bloqueios emocionais que nos impedem de sair da teoria e ir para a prática. E a consciência, o importante é ter essa consciência de que se eu não pratico aquilo que eu aprendo intelectualmente, é porque tem alguma coisa ainda a nível emocional que eu preciso investigar. E não entrar numa de que eu não tenho jeito, ou eu não, sempre erro as mesmas coisas, né? Porque isso gera uma cobrança, ao mesmo tempo que vem com uma insatisfação e uma ansiedade, porque, como a gente explicou, quando você faz a coisa sem saber, tudo bem. Quando você faz sabendo, gera uma angústia de você dizer, pô, mas eu sabia que não era para fazer, por que eu fiz? E aí vem, inevitavelmente, a cobrança. E essa cobrança, ela tira a leveza da vida, porque a vida, a alegria, ela é leve. Uma vida leve é uma vida alegre, sem cobranças, sem julgamentos. A gente tem que estar muito atento para aquilo que a gente faz fora, porque o que a gente faz fora, a gente faz também dentro. Se estamos julgando outras pessoas, nós também nos julgamos. Se estamos cobrando, nós também nos cobramos. E isso nos tira desse fluxo natural da alegria que quando éramos crianças, nós tínhamos, né? Quando a gente tinha lá 2, 3, 4, 5 anos, se alguém chegasse perto de nós, rindo ou fazendo uma brincadeira, ou até apertando a barriga, a gente já iria abrir um maior sorriso. Justamente porque nessa época nós não estamos dentro dessa dinâmica de punição e castigo, regras, pecado. Nós estamos totalmente fora disso, quer dizer, naquela época lá infantil, nós estamos dentro da realidade do universo como ele é, né? E à medida que vamos crescendo, a criança ela não tem ainda responsabilidade social nenhuma, porque, né, ela está ainda se desenvolvendo, mas a partir do momento em que chega-se numa idade que vai se exigir um papel na sociedade, uma responsabilidade social, aí a gente sai da realidade do universo para entrar na Matrix. Por isso que você tem aquela fase da adolescência que é turbulenta. Por que aquela fase é turbulenta? Porque um dos motivos, uma das explicações,
é que no nosso íntimo, na nossa essência, a gente percebe, os adolescentes percebem que tem alguma coisa errada. Quando era criança, poderia fazer de tudo. Quando chega ali numa certa idade, aquela expressão está pagando mico, né? Está fazendo alguma coisa que é um vexame, né? Por quê? Por que que antes podia e depois não podia? Porque à medida que vai se crescendo e vai tendo essa necessidade de se moldar a representar ou a atuar dentro de um papel social, né? Dentro de uma função na sociedade, de uma profissão, né? Nesse ponto, aí começam as cobranças, as preocupações. Nesse ponto a gente entrou na Matrix e saímos do fluxo universal e saímos também da alegria. Porque dentro de um sistema cheio de regras, de exigências, de cobranças, não há como ser alegre. Por quê? Porque tudo isso, todas essas cobranças, elas não podem ser atendidas, né? No sentido de que são demandas inalcançáveis, né? Sempre se coloca que devemos ser certinhos, né? Ajustados, né? Então tem uma cobrança muito grande para quem é diferente, se quer muito padronizar as pessoas, né? E as pessoas que não se identificam com esses padrões sociais, elas têm um problema muito grande porque elas acabam não sendo aceitas. Elas acabam, ao ir contra o que está estabelecido, as regras, elas acabam sendo excluídas da sociedade, né? E ao querer com que essas pessoas cumpram esse padrão social, que não tem nele a alegria, perde-se toda vamos dizer assim, magia de viver. A vida é um conjunto de experiências. Nós estamos aqui para experimentar, nós estamos aqui para fazer, para vivenciar, né? E quando se tira isso, né? Tira o prazer de acertar e de errar, que é a experiência, né? Parece que errar é uma coisa proibida. Você não pode errar, você tem que acertar sempre. Só que na realidade, outro ditado também, né? É errando que se aprende. É exatamente assim, porque você só aprende vivenciando. Por isso que o conhecimento intelectual tem a dificuldade de colocá-lo na prática. Porque falar é fácil. Eu quero ver fazer, né? Falar, passar o conceito, né? A orientação é muito fácil. Mas e nas situações diárias? Será que nós fazemos aquilo que estamos propagando? Se não fazemos, é porque tem essa diferença aí entre a teoria e a prática, muitas vezes causada por certas questões emocionais aí ligadas a perdão, né? A deixar de lado mágoas e ressentimentos. E quando a gente consegue liberar isso, liberar essas regras, né, que são impostas, nós conseguimos viver uma vida com mais sentido, porque nós estamos o quê? Vivendo como deveria ser, que é o quê? Experienciando, arriscando, né? Foge-se o tempo inteiro do risco, né? De arriscar, de tentar, de fazer de uma forma diferente, né? É sempre
uma visão quadrada da vida, onde não se busca sempre fugir, né, de qualquer risco, não risco de algo desmedido, né? O risco aqui não está ligado a fazer as coisas de forma imprudente. Não é isso. É o risco no sentido de testar, de se aventurar, de andar no desconhecido. Já até gravamos um vídeo sobre isso, sobre esse assunto, andar no desconhecido. A gente tem muita dificuldade nisso, justamente por esse apego a cobranças e regras que tiram a alegria da vida. Então faça aí uma análise, faça uma reflexão, né, de quantas regras você se coloca na sua vida, quantas regras você se impõe, né, o quanto você se cobra por não cumprir essas regras pré-estabelecidas e o quanto seria importante fazer um profundo questionamento do porquê dessas regras. Por que tem que ser assim? E uma dica para identificar uma regra falsa é quando a gente percebe que ela é baseada no medo, né? Nós fazemos algo não por satisfação pessoal, não por gostar de fazer, mas com medo das consequências se nós não fizéssemos. Então toda regra baseada no medo das consequências, ela é totalmente improdutiva, porque nos obriga a nos comportarmos de certa forma, né, que nós é como se fosse uma aparência, né? É como se a gente aparentasse uma coisa para fora e internamente fosse outra. Porque para seguir essas regras, fugindo da punição, do castigo, a gente acaba seguindo por um caminho totalmente angustiante, por ter que dar uma resposta a alguém, ou uma resposta social, né? E que tira isso que as crianças têm, que os animais têm, né? Da espontaneidade, da alegria. Não é que você vai seguir uma vida destrambelhada, né? Se não está baseado em regras. Mas o que a gente está colocando aqui é questionar o porquê dessas regras. São regras estabelecidas para organizar, ordenar, ou são regras baseadas no medo da punição, no medo do castigo, no medo do sofrimento, né? Então, se eu não fizer isso, eu posso me dar mal. Então, eu vou seguir por aqui. São essas coisas que engessam a vida e tiram a alegria, tiram o bem-estar da alegria. Quando a gente está sem todas essas regras, essas cobranças, a vida é mais leve, nós estamos fluindo realmente dentro dessa energia universal de criação, que é a energia da alegria. E essa mensagem de hoje, do bem-estar, da alegria, né, é trazida para a gente, né, lá dentro do nosso tarô mitológico, pela carta do Pajem de Espadas. O Pajem, né, dentro do tarô mitológico, é o jovem, né? Aqui representado pela figura mitológica de Zéfiro, que é o vento do oeste, né? Aqui você vê ele soprando, aqui, ele na nuvem, né, e soprando. É uma carta que traz essa mensagem de leveza, espontaneidade, né? O pajem, ele é o jovem, é a criança, né, que está sempre rindo, sempre alegre. Ele é o pajem de espadas, né? Espadas é o naipe ligado ao mental, né? À mente. Então, muitas vezes, essa falta de alegria é criada por uma mente cheia de regras e cobranças. E é preciso, como a gente já falou,
questionar essas regras, questionar essas cobranças, sabe? Para que a gente possa viver com mais naturalidade, viver com mais leveza, né? Viver com mais alegria, porque uma das coisas que tiram a alegria da vida é o controle, é a rigidez, é a cobrança, né? É a exigência, né? Tudo isso tira a alegria da vida, tá certo? Então faça essa análise. Quantas regras você se impõe, quantas cobranças você se faz e por que se faz isso e por que está se obedecendo, está se seguindo a essas regras e essas cobranças, tá certo? Essa é a mensagem de hoje da nossa série. Eu agradeço pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Até lá!